Capítulo 14. Coloque em prática. Aprendendo a irar-se sem pecar. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1, verso 19 e 20. Que declaração profunda! A ira do homem não produz a justiça de Deus. No entanto, muitas vezes essa é a justificativa que apresentamos para nossa indignação. Injustiça de algum tipo foi cometida e nós queremos que seja corrigida. No entanto, a ira nunca é a solução para uma causa justa. Deus não usa nossa ira para cumprir seus propósitos. A verdade é que tentamos usar nossa ira para cumprir os nossos propósitos. Imaginamos equivocadamente que a ira nos protegeria, supriria nossas necessidades, nos guiaria e nos daria poder. Em vez disso, ela se voltou contra nós, nos atacou, roubou, desencaminhou e isolou. Ande na verdade. Conhecemos a verdade e chegou a hora de andar nela e sermos libertas. Peço a Deus que esse capítulo a ajude a estruturar seu estudo de palavra e lhe forneça a aplicação prática e pessoal. Resumo em 6 passos algumas diretrizes que espero que sejam úteis. Escolha não reagir com ira destemida. Tome a decisão de exercitar a ira construtiva. Essa decisão precisa ser consciente. Você deve tomar a decisão em seu coração e em sua mente de buscar a mudança, de abandonar seus caminhos, condutas e hábitos do passado e deixar que a palavra de Deus a transforme. Isso não é muito diferente da decisão de seguir Jesus. O primeiro passo é o arrependimento, ou seja, deixar um caminho para trás e trilhar outro. Os filhos de Israel receberam essa escolha. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os filhos de vocês vivam. Deuteronômio 30:19. A princípio, essa será uma decisão deliberada, quase mecânica, que você tomará diante de todas as situações com as quais costuma interagir, com raiva ou que a aborrecem. Por exemplo, recentemente nossa família se mudou de Orlando para Colorado. Fazia quase 20 anos que eu não dirigia com neve. Sou nascida em Indiana e havia memorizado algumas reações apropriadas ao dirigir no gelo, mas me esquecera delas por falta de prática. No primeiro inverno em que tive de sair em condição climática adversa, perdi o controle do carro por um instante. Ele deslizou e girou. Sem pensar, eu ouvi: vire a direção no mesmo sentido que você está deslizando. Aquilo que eu havia aprendido muitos anos atrás veio à memória sem nenhum esforço da minha parte, e eu consegui retomar o controle do carro. 2. Antes de agir ao que lhe aconteceu, permita-se dar um passo para trás. Provérbios 29:20 adverte: você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Eu estudo as Escrituras e aprendi que Deus não oferece muita esperança para os insensatos. Para algo ser eficaz, você precisa investigar o motivo que o move. Quais aspectos dessas interações ou situações a aborrecem? É uma questão de controle? É uma questão de medo? É mágoa não resolvida? Você se sentiu ofendida? Muitas vezes o motivo é óbvio e não há necessidade de investigar em profundidade. Ainda assim, é preciso recompor-se antes de reagir. Por exemplo, eu não gosto quando um dos meus filhos fala comigo de modo desrespeitoso, mas não preciso buscar o motivo. Preciso, contudo, escolher com cuidado qual será a minha reação. Se eu reagir com raiva e desrespeito, não serei um exemplo de piedade para eles. Apenas os levarei a se sentir justificados em dar respostas atravessadas. Tenho de reagir de uma forma que os ajude a perceber que seu comportamento não é aceitável. Eles precisam entender por que não é aceitável e resolver esta questão. Muitas vezes o comportamento nasce de maus hábitos.
Se, contudo, minha reação tiver elementos mais profundos, preciso desacelerar e examiná-la com mais atenção. 3. Assuma a responsabilidade. Lembre-se de que responsabilidade é uma coisa boa. Não é algo a ser evitado, mas sim aceito. Responsabilidade nos dá poder, habilidade e a capacidade de responder de forma devida. Quando culpamos outras pessoas por nossas reações, reduzimos-nos à condição de escravos de seus caprichos ou de suas ações. Seja responsável e reconheça suas reações positivas e negativas. Em 1 Pedro 5,6, lemos a seguinte exortação: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo devido. A humildade é parte essencial de assumir a responsabilidade. Responsabilidade e confissão andam juntas. Como já vimos, confessar significa reconhecer algo, declarar humildemente a própria culpa e resistir à tentação perpétua de jogar a culpa nas outras pessoas. A humildade trata de nosso papel na situação sem se preocupar com a reação alheia. Também é uma rendição a Deus. Dizemos: Deus, confio no Senhor. Sei que se eu me humilhar, o Senhor me elevará acima dessa situação e me colocará em melhores condições. 4. Aprenda com seus erros. Na verdade, esse é um desdobramento natural da responsabilidade. Quando assumimos a responsabilidade, temos condições de usar nossos erros para crescer. Provérbios 24:16 nos dá ânimo, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Os perversos escolhem não se levantar, permanecem em seu estado decaído. Seus erros não lhes promovem instrução, ao contrário, são sua derrocada. Em vez de aprenderem com seus erros, são enredados e vencidos por eles. O mesmo não acontece com os justos. Eles se humilham e ganham forças em sua queda. 5. Perdoe a si mesmo e perdoe as outras pessoas. Perdoe aqueles que a magoaram. Em Lucas 17:4, Jesus disse: se seu irmão pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e dizer estou arrependido, perdoe-lhe. O perdão deve ser oferecido àqueles que se arrependem, mesmo que cometam a mesma ofensa 7 vezes por dia. Não temos condição de julgá-los por terem repetido a transgressão. Acaso não fizemos a mesma coisa tantas outras vezes? Somos perdoadas assim como perdoamos. Quando não liberamos os outros por meio do perdão, temos dificuldade de perdoar a nós mesmos. Quando revelamos os erros dos outros, é mais fácil revelar nosso próprio erro. Mas e se os outros não se arrependem? Ainda precisamos perdoá-los? É difícil orar, perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, Mateus 6,12, se, na verdade, não perdoamos aqueles que têm pendência conosco. O que eles nos devem, talvez, seja exatamente um pedido de perdão por alguma transgressão passada. 6. Saia do caminho e abra espaço para Deus. Quando a situação ainda parece perdida, mesmo depois de você ter perdoado e feito o necessário para se reconciliar, é hora de recuar e repetir as palavras de Davi. O Senhor julgue entre mim e ti, vingue ele os males que tem feito contra mim, mas não levantarei a minha mão contra ti. 1 Samuel 24:12. Deus realizará o plano dele em nossa vida. Se imaginarmos que, em última análise, estamos no controle, teremos uma vida de frustração e ira. A raiva procura um alvo ou uma reparação pela injustiça cometida. A fúria e a cólera buscam vingança ou retribuição. No entanto, Deus não quer que entremos nesse território. A palavra de Deus nos diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Hebreus 10:30. Deus quer que suas filhas sejam fervorosas e poderosas. Se nossa ira não for construtiva, se a voltarmos contra nós ou contra as outras pessoas ao redor, perderemos o fervor e ficaremos deprimidas ou oprimidas.
não encontraremos liberdade na rebelião, mas nos caminhos de Deus e em sua sabedoria. Encontraremos liberdade quando operarmos conforme suas instruções vivificadoras. Então, poderemos viver sem remorso, sem medo e sem arrastar as correntes de nosso passado. Guia para um novo começo. Essa é sua chance de ter uma vida livre da raiva e da ira destrutiva, de ser fervorosa e eficaz, compassiva e cuidadora, de reassumir o controle de suas emoções de ira e frustração.